Nós vamos hoje continuar com o nosso estudo de Jeremias. Eu sou o pastor Hack, Jonathan Hack, professor adjunto também aqui, junto com os pastores Arival e Hernandes, nessa classe, né? E nós começamos estudando, então, o livro de Jeremias na primeira aula, e hoje teremos a oportunidade de continuar estudando esse livro. Mas, antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar os irmãos a uma oração. Senhor Deus, queremos nos colocar na Tua presença para estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito para todos nós, para que Tu abras os nossos olhos à compreensão da Tua palavra e principalmente a aplicação dessas verdades a repensar. Mas antes de começarmos a ler o texto, eu gostaria de rever com você que algumas questões da missão de Jeremias lá no capítulo 1. Nós vimos que ele foi chamado por Deus, Deus o chamou para falar tudo o que Deus mandar, e chamou também para destruir o pecado e para edificar a vida. Era uma missão difícil, uma missão impossível, que Deus deu para Jeremias, mas Deus deu a garantia de que era ele quem faria a sua palavra se cumprir, né? Então, isso a gente viu lá no primeiro capítulo, é um capítulo bastante estudado, e então o Jeremias foi chamado para falar às nações e para falar aquela mensagem de Deus para o seu povo e também para as nações. E agora, no capítulo 2, nós vemos a primeira mensagem, ou a primeira apresentação de Jeremias, que vai estabelecer também o tom do livro, né? Como é que ele vai se apresentar. Antes da gente começar ainda a ler o texto, é importante que a gente pense um pouquinho no contexto, pense no que está acontecendo nessa época, né? E você pode deixar aberto aí ou marcado o livro de Jeremias, porque nós vamos ler o capítulo 2 hoje, na sua quase totalidade, e dá uma olhadinha lá em 2 Reis 21, se você quiser entender o contexto, né? Então, 2 Reis 21, 22, 23, e dali para frente, esse é o contexto de Jeremias. Do versículo 9 de 2 Reis 21, o autor sagrado afirma o seguinte: Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, Manassés era o avô de Josias, do rei Josias, e ele tinha sido um rei muito ruim. Começou a reinar aos 12 anos, reinou 55 anos, mas fez tanta coisa ruim que os filhos de Deus, o povo de Deus, estava pior do que os incrédulos. O versículo 16 daquele mesmo capítulo confirma isso, dizendo assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, a gente vê que a situação estava muito complicada. E por causa desse pecado extremo do rei Manassés, dos líderes do povo e de todo o povo, Deus tinha determinado, então, que tinha chegado a hora do exílio. Ele já estava anunciando isso e determinou que não haveria mais chance para o povo. Mas o que aconteceu? Quando o Manassés morreu, o filho dele assumiu o trono, ficou pouquinho tempo, porque houve um golpe de Estado, e logo colocaram o Josias para reinar. 2 Reis 22 vai falar sobre Josias, e lá nos versículos 19 e 20, a gente percebe que Josias, na verdade, quando ele descobriu o livro da lei, e descobriu tudo que estava, como o povo andava errado, ele realmente ficou muito preocupado, né? E ele queria fazer alguma coisa para Deus, para mudar essa situação. Então, vamos ler juntos ali, 2 Reis 22, versículos 19 e 20. Na
versão Almeida, né? 2 Reis 22, 19 e 20. Deus fala a Josias: porquanto o teu coração se enterneceu, juntos, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então, pelo arrependimento de Josias, por ele ter realmente se quebrantado na presença do Senhor, Deus postergou a disciplina e disse que não vai ser enquanto você estiver vivendo. Mas Josias, então, faz toda uma reforma, você vai perceber isso ali no capítulo 23 de 2 Reis, e volta a celebrar a Páscoa, e o capítulo 23 você vai perceber, no versículo 24 e 25, que ele tenta fazer uma limpa de todos os ídolos, de todas as pessoas que estão fazendo coisas erradas. O versículo 26, lá do capítulo 23 de Reis, diz que Deus não desistiu do furor da sua grande ira. Né? Apesar do que Josias estava fazendo, Deus não desistiu da sua ira. Por quê? Porque a sua ira ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Então, Manassés tinha feito tanta coisa errada, e não só Manassés, mas todo o povo de Deus naquele momento, que Deus já tinha decidido que era necessário fazer uma purificação, era necessário levá-los ao cativeiro para que eles aprendessem a honrá-lo e a temê-lo. Então, podemos voltar lá para Jeremias. Por quê? Porque Jeremias, ele surge exatamente nesse contexto, né? Nos dias do rei Josias, no momento dessa reforma, Jeremias está começando a falar sobre isso. Esse capítulo 2 está aí nesse momento em que está tentando fazer uma mudança na nação, mas, ao mesmo tempo, Jeremias percebe que a mudança era muito externa, muito exterior. No capítulo 3, depois ele vai dizer que Deus fala para o povo que, na verdade, o povo tinha se voltado para ele, mas com fingimento, né? Fingidamente. Então, Jeremias está trazendo uma mensagem dura, uma mensagem profética, de acusação, de juízo para Deus, para o povo de Deus, porque o povo de Deus não estava se comportando como devia. O povo de Deus foi chamado para viver na presença de Deus, para ser luz para as nações, para poder dar um testemunho através da sua vida, através da revelação que recebe de Deus, e para que pudesse impactar as demais nações, levar as nações a querer adorar a Deus também. No entanto, como a gente viu lá, o Manassés tinha feito tantas coisas erradas que o povo de Israel estava fazendo coisas piores do que os outros povos, né? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente pode aplicar facilmente à igreja dos nossos dias, né? Muitas igrejas, muitos irmãos, às vezes têm agido de uma tal maneira que têm se portado pior do que os próprios incrédulos. Então, a mensagem de Jeremias continua atual, continua falando aos nossos corações. Então, vamos começar a ver o capítulo 2, que, como eu falei, dá uma amostra daquilo que está acontecendo no livro e fala principalmente da dor de Deus, da dor pela rejeição. Deus está magoado, obviamente, isso é uma maneira de a gente apresentar a Deus, né? A maneira como o texto apresenta, acomodando a nossa percepção, mas Deus está chateado com o seu povo, Deus está irado por causa da infidelidade e da deslealdade. É isso que nós vamos ver nesse texto. Então, vamos ler os 3 primeiros versículos de Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2, de 1 a 3. Vamos ler juntos? A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti
da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noivo, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Até aí. Então, nesses primeiros versículos, Deus está descrevendo a situação como era antes. Está lembrando de como era gostoso o tempo quando Israel o amava, quando Israel o seguia, né? Deus está relembrando do primeiro amor. E nós sabemos que tem um texto, né, lá em Apocalipse, em que Jesus fala a mesma coisa para uma das igrejas, né? Vocês esqueceram do primeiro amor. A gente tem facilidade de abandonar o nosso primeiro amor. E Israel tinha feito exatamente isso. Deus está lembrando aqui, olha, naquela época vocês tinham devoção. A palavra aqui para afeição, no versículo 2, na verdade, é até uma palavra mais profunda, porque a afeição a gente às vezes pensa que é só um leve gosto pela pessoa, né? Mas não, era uma devoção profunda, uma lealdade realmente. E Deus está até olhando, né? Ou seja, quando a gente vai lá para os textos de Números e vê toda a confusão que teve na saída do Egito até a chegada no Sinai e nos 40 anos que eles andaram no deserto, a gente sabe que não foi um mar de rosas, a gente sabe que o povo não foi fiel e crente e vibrante o tempo todo. Pelo contrário, reclamaram e desobedeceram a Deus e fizeram um monte de coisas. Mas Deus olha com saudade para aquele tempo, porque de tão ruim que estava a situação no tempo de Jeremias. Ele diz que estava melhor naquela época. Lá era uma lua de mel, né? Então, às vezes, a gente olha para a nossa situação espiritual e nem sabe que pode ficar pior, né? Pode ficar pior. E Deus pode realmente ter um desgosto até pela nossa vida, porque a gente acaba se afastando mais e mais dele. E não é isso que a gente quer. A gente quer se aproximar mais de Deus. Mas então Deus está relembrando esse amor, o amor do seu povo santo, o povo escolhido por Deus, né? E ali no versículo 3 a gente vê que Israel é comparado com as primícias da sua colheita. Dentre todas as nações, Deus escolheu Israel para ser a sua vitrine, né? Onde ele ia começar a colheita entre as nações. Ali em Israel, a palavra de Deus foi revelada e Deus estabeleceu os seus mandamentos, Deus manifestou a sua graça para que Israel fosse um povo diferente, para que o povo de Deus fosse diferente e fosse as primícias da grande colheita que Deus queria produzir no mundo. Mas essa expectativa não se cumpriu direito, né? Veja comigo lá o texto de Oséias 9:10. Você marca aí, depois quando você vai abrindo, eu já vou ler esse texto. Oséias 9:10 fala assim: Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, Oséias, que falou antes de Jeremias, também foi bastante duro com o povo e falou dessas primícias e de que Israel, apesar de ser as primícias da colheita de Deus, também tinha abandonado o Senhor. E depois a gente volta a esse texto de Oséias 9:10 também, que tem outra questãozinha importante aí. Mas então vamos prosseguir um pouquinho mais. Vamos ler agora os versículos 4 a 8 de Jeremias 2. Então você pode deixar marcado lá Oséias 9, se você quiser, para a gente vai voltar daqui a pouquinho para ver o finalzinho desse versículo. Mas vamos primeiro continuar com Jeremias 2 e perceber o que Deus está falando agora. Versículos 4 a 8, vamos ler juntos. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e de todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos?
e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então, Deus fala da situação anterior, que ele tinha saudades daquele primeiro amor, e agora traz uma palavra para Jeremias, uma palavra dura, uma palavra que fala de abandono, de ingratidão, né, de deslealdade, nesses versículos aí do capítulo todo. Então, Jeremias começa apresentando esse diagnóstico, e lá no versículo 5, observe, ele diz que todos estão incluídos, todos pecaram, os vossos pais, né? Então ele está falando tanto para os filhos quanto para os pais, né? Lá no versículo mais tarde um pouquinho, no versículo só um pouquinho aqui, no versículo 4, ele vai falar de todas as famílias da casa de Israel, né? Então, abrangendo tanto os pais, quanto os filhos, quanto os netos, todas as gerações, abrangendo todas as famílias por toda a extensão da nação de Israel, ele tem essa mensagem, porque todos pecaram, todos estão se afastando de Deus, né? E os israelitas estão, de alguma maneira, culpando Deus. Nós vamos ver isso mais adiante, ali no versículo 29 e no 35. Eles estão dizendo que Deus é culpado da situação, que Deus os tem abandonado. Por isso que Deus pergunta: que injustiça vossos pais acharam em mim? Eu não fiz nada errado, Deus está dizendo. Eu estou cumprindo a aliança, eu estou sendo fiel. E vocês estão dizendo que eu que abandonei e que a culpa é minha de não estar abençoando vocês. É uma percepção que muitos crentes hoje às vezes têm também, né? E Deus está dizendo: o problema não está comigo, o problema está no que vocês estão fazendo. E observe, né, nessa busca pelo culto aos ídolos, pelo culto a Baal, que ele vai falar, veja bem o que diz o versículo 5. Eles se afastaram de Deus, né, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Eles foram atrás da nulidade dos ídolos e se tornaram nulos eles mesmos. Então, aqui nós temos a primeira grande lição, o primeiro princípio, que nos remete de volta àquele texto lá de Oséias 9:10, né, que eu espero que você tenha deixado marcadinho lá. Aquele finalzinho do versículo de Oséias fala que o povo daquela época tinha se consagrado à idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. É o mesmo princípio. Eles se tornaram aquilo que amaram. Jeremias está falando que eles foram atrás dos ídolos que são vãos, que são nulos, e se tornaram também nulos. O Salmo 115, versículo 8, vai falar desse mesmo princípio. É um princípio importante para você lembrar, para você aprender, é um princípio da Bíblia. Então, vamos olhar lá o Salmo 115, 8. Vamos ler juntos? Salmo 115, 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Então, de novo, aqui está se falando que aqueles que confiam em ídolos, aqueles que adoram ídolos, eles se tornam semelhantes aos ídolos que adoram. Aqui nós temos algo para a gente pensar. Porque ao adorarmos a Deus, nós refletimos a sua glória.
E ao refletirmos a glória de Deus e convivermos com Deus, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Deus. Mas se você volta o seu olhar para outra coisa, você começa a se tornar parecido com essa outra coisa. Por isso que você tem que prestar atenção para onde você está olhando. Quem é o foco da sua vida? Quem que está dando a direção? Se nós adoramos ídolos do consumismo, do dinheiro, do sexo, do poder, tantos ídolos que nós temos hoje, nós nos tornamos assim também. Nós nos tornamos consumistas, nós nos tornamos produtos de consumo, nós exploramos os outros, nós nos tornamos como as coisas que nós olhamos e admiramos. Então, a gente precisa parar para pensar nessa questão, porque é uma questão importante, e é isso que estava acontecendo com Israel. Eles estavam indo atrás de ídolos vãos, né? A palavra aqui é uma palavra de vaidade, né? Similar àquela lá de Eclesiastes, que fala da fumaça, da vaidade. Eles estavam indo atrás de coisas fúteis, coisas que não perduravam. E muitas vezes a gente tem feito isso. Muitas vezes a gente vai atrás de coisas que não têm sentido, que não vão perdurar, que não são eternas. Por isso Paulo fala para a gente considerar as coisas lá do alto, as coisas que são eternas, que vão perdurar, porque as outras são passageiras e a gente às vezes gasta muito tempo correndo atrás das coisas que não perduram. Mas vamos para frente aqui no texto, versículos 6 e 7, Jeremias então começa a lembrar, como a gente leu, o que Deus tinha feito. E Deus está falando com o povo, dizendo assim, olha, vocês não estão nem lembrando de mim, não estão nem perguntando onde é que eu estou. Eu fiz tanta coisa com vocês, eu fiz subir da terra do Egito, eu guiei pelo deserto, né? A palavra terra é repetida 6 vezes aqui nesses versículos. Eu introduzi vocês numa terra fértil, eu dei fruto e dei os bens dessa terra para vocês, mas quando vocês chegaram lá, vocês contaminaram a terra. O povo que era selecionado por Deus, escolhido por Deus para ser a bênção naquela terra, para levar as nações a adorar a Deus, tinha sido agora o povo que estava contaminando a terra, profanando a terra de Deus. E isso começou por quê? Porque eles não lembravam mais de Deus, eles não perguntavam onde está o Senhor, eles não lembravam daquilo que Deus tinha feito. O versículo 8 também vai falar que a própria liderança não o conhecia, não perguntava onde está o Senhor. Isso não quer dizer que eles não estavam praticando culto, não quer dizer que eles não estavam praticando a religião que Deus tinha mandado. Eles praticavam, mas eles faziam apenas por religiosidade, eles faziam o ritual direitinho, mas eles também faziam adoração aos ídolos, eles procuravam outras coisas que Deus não queria. Então, só praticar religião, só vir ao culto e carregar uma Bíblia debaixo do braço não adianta muita coisa, porque Deus está falando que eles esqueceram de Deus. E quando a gente lembra lá do que Moisés já tinha falado muito tempo antes, lá em Deuteronômio 8, versículos 11 a 14, nós não vamos ler o texto todo lá, mas você pode dar uma olhadinha depois, Deuteronômio 8, de 11 a 14, Moisés está dizendo assim, não se esqueçam de Deus, guardem as leis de Deus, para que quando vocês entrarem na terra, vocês não esqueçam de que foi Deus que levou vocês até lá, que foi Deus que deu todas essas coisas para vocês. Por que Moisés está fazendo essa advertência? Porque nós costumamos esquecer das coisas que Deus fez por nós. Nós temos uma facilidade muito grande à ingratidão, de sermos ingratos, de esquecermos das bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida. Então, aqui nós temos essa outra lição. A gente precisa aprender e muitos outros textos, muitas outras passagens falam sobre isso. A gente precisa dar graças sempre. A gente precisa treinar o nosso coração a ser agradecido, a lembrar das coisas que Deus fez. Conta as bênçãos, não é isso que a gente canta? Então, precisamos contar as bênçãos. Não é porque Deus precisa ser lembrado do que Ele fez, Ele sabe o que Ele fez. Mas Deus
precisa ser glorificado nessas coisas e nós precisamos lembrar. O problema está mais em nós do que na necessidade de Deus de ser glorificado até por essas coisas. É porque nós nos esquecemos, e se nós não lembramos toda a nossa caminhada com Deus, se nós não temos prazer nessas coisas, se nós não perguntamos onde está Deus na nossa vida, nós começamos a nos afastar. Né? E Deus tinha dado a terra para Israel, para ser um local de bênção. Deus tinha dado os recursos para Israel. Israel não soube usar. Israel, pela sua ingratidão, foi se afastando de Deus, foi procurando outras fontes, outros recursos, como a gente vai ver. E lá em 2 Reis 24, terminando aquela história lá que nós estávamos acompanhando, fala que por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, ele os rejeitou da sua presença. Israel foi levado ao cativeiro, foi expulso da terra, expulso da presença de Deus. Por quê? Porque não lembrava de tudo que Deus tinha feito. Porque não adorava mais ao Deus que tinha dado todas essas coisas. Então Deus tirou aquele recurso. Fica aí uma lição para a gente também. A gente tem que ter gratidão para que Deus continue nos abençoando, para que a gente tenha um uso sábio dos bens, dos recursos que Deus nos deu. Porque senão Deus também pode nos tirar esses recursos, porque nós não somos gratos a Ele. Né? E os líderes, então, no versículo 8, eles não conheciam mais a Deus. Aqui precisa ser explicado, né? Talvez você precise anotar aí para você entender bem esse versículo. Não é o caso aqui de que os líderes tinham falta de conhecimento teológico. Não é o fato de conhecer intelectualmente a Deus que está sendo discutido aqui. Eles sabiam sobre Javé, eles sabiam sobre a lei de Deus, mas quando Deus está falando aqui que eles não me conheceram, quer dizer que eles não estão obedecendo às minhas leis. Conhecimento de Deus é obediência ao Senhor. Quando você conhece a soberania de Deus, você se curva, você se submete e você obedece os mandamentos de Deus. Se você só conhece Deus teoricamente, se você anota tudo que você escuta aqui na escola dominical, mas nunca pratica, Jesus já falou que você é, como a casa que é edificada sobre areia. Não é isso? Ou seja, não adianta ouvir e não praticar. A gente tem que ouvir e praticar. E era isso que estava acontecendo lá. Eles falavam, praticavam a religião, mas eles já não conheciam verdadeiramente a Deus. E Deus está muito chateado com essa situação. Vamos caminhar mais um pouquinho nos versículos 9 até 13. Então vamos ler juntos. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Até aí. Então, nesse outro trecho, a gente vê que Jeremias traz várias acusações formais. Deus está fazendo um pleito, uma acusação. Deus está processando legalmente o seu povo por quebra de contrato, por quebra da aliança. Está acusando o seu povo de deslealdade. E ele fala, passe lá para Chipre, que ficava à esquerda, a oeste, ou vá até Quedar, que ficava a oeste. Para qualquer lugar que você olhar, você não vai encontrar um povo que tenha abandonado os seus deuses. E eles não eram deuses, eles eram ídolos. Mas mesmo sendo ídolos, as pessoas se apegam aos seus ídolos e não os abandonam. Talvez, sugere um comentarista, talvez isso fosse um pouco mais fácil. Adorar um ídolo, muitas vezes, é mais fácil do que adorar
ao Senhor Deus. Por quê? Porque os ídolos não fazem exigências éticas. Os ídolos trabalham com barganhas. Eles pedem para você fazer alguma coisinha, um sacrifício aqui, ali, trazer um dinheiro, trazer uma oferta, e você consegue ir manobrando o ídolo. Mas viver na presença do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e nosso Redentor, é uma coisa muito complicada, porque Deus não aceita só as ofertas. Deus quer mudança de vida, Ele quer transformação. Então, o povo acabou dizendo, não, vamos ficar com os ídolos, é mais fácil adorar Baal do que adorar Javé. É mais fácil adorar outros ídolos do que adorar o nosso Deus, porque o nosso Deus é muito difícil. Ele quer que a gente seja transformado por dentro. Ele quer que a gente haja da maneira correta com as outras pessoas. E a gente não quer fazer isso. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Então, eu quero um Deus que seja mais fácil de controlar. Só que o Senhor Deus, que se manifesta na Bíblia, não é controlável. Não é um ídolo, não é alguém com quem a gente pode fazer barganhas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que estabelece os seus mandamentos e quer que nós sejamos transformados por esses mandamentos. Porque as instruções dele, os mandamentos dele, são dados para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que nós alcancemos a vida abundante que ele quer nos dar. Então o povo acabou abandonando ao Senhor Deus e foi seguir os ídolos. E Deus está dizendo aqui, vocês já viram isso acontecer? O meu povo, o povo que conhece o Deus verdadeiro, o único Deus, eles me abandonaram, eles trocaram a sua glória, né, o seu Deus nacional, por outro. Não se viu jamais isso acontecer, Deus está falando. Espantai-vos, ó céus, ficai estupefatos, diz o Senhor. Deus estava admirado da facilidade com que a gente muda de lealdade, com nossa falta de compromisso, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro, mas nós procuramos outras coisas. E daí ele vai, obviamente, dar aquela referência que muitos de vocês já devem ter escutado, porque é um texto muito precioso, né? No versículo 13, quando ele fala que o seu povo estava abandonando o manancial de águas vivas, a fonte de água viva. Jesus falou que ele era a fonte de água viva. E o povo estava abandonando essa fonte e estava procurando cisternas rotas, né? O que seria isso? Eram cisternas, eram grandes tanques construídos para guardar a água da chuva, para que a pessoa pudesse ter um suprimento de água, uma grande caixa d'água, que ela poderia usar, então, na época de seca. Mas, às vezes, quando a pessoa construía essa caixa, esse tanque, a rocha se partia, ou havia um pequeno terremoto, e aquele tanque ficava, então, com uma rachadura, e a água escoava toda e ia embora. Então, na verdade, havia ali um suprimento de água, mas aquele suprimento ia acabar, porque ele iria logo escoar. Como o Malaquias fala lá do saquetel furado, né? Que não segura. Por quê? Porque quando a gente troca, é como se você trocasse, né? Você tem lá o suprimento de água encanada, que supostamente vem todo dia, não deve falhar, né? Pelo menos em muitas casas vem todo dia, mas você resolve trocar, porque você diz, não, eu já tenho um balde de água aqui. Eu tenho uma caixa de água, a minha caixa de água está cheia, então eu não preciso mais, eu vou fechar minha conta com a Sabesp ou com outra companhia, porque eu não preciso mais da água encanada. Eu já tenho uma caixa d'água cheia. E você nem sabe que a sua caixa d'água, além de você gastar aquela água, ela está furada. Né? E é isso que Jeremias está falando. Você está trocando uma coisa sólida, uma coisa importante, uma coisa que dá vida, por algo que não serve para nada, que é fútil. Então, essa apostasia do povo, esse abandono de Deus, é uma coisa muito estúpida, é isso que Jeremias está falando. E a gente olha para o povo de Israel, para o povo de Judá, a gente percebe, não, realmente, eles estavam sendo muito estúpidos, trocar o Senhor Deus por ídolos, mas a gente faz a mesma coisa. Né? A gente tem os mesmos comportamentos hoje em dia.
Então, aqui nós vemos uma terceira grande lição, um terceiro princípio da palavra de Deus, que quem abandona a água viva, quem abandona esse manancial, acaba com uma cisterna rota. Porque não existe nada que possa substituir a fonte de águas vivas. Tudo que você quiser usar para substituir a verdadeira fonte, que é o nosso Senhor Jesus, vai acabar como uma cisterna rota, vai acabar como algo que não tem permanência, não tem validade, e logo vai se esgotar na sua vida, e você vai ficar sem água. Mas vamos continuar mais um pouquinho, nos versículos 14 a 19, não vamos lê-lo todos, mas vamos perceber aqui que ele começa a falar de uma opressão que estava havendo a partir de dois povos, a Assíria e o Egito. Ele fala dos leões novos, que era um símbolo dos assírios, e fala também dos filhos de Mênfis, ali no versículo 16, e de Táfnis, que eram cidades do Egito. E depois ele fala mais claramente, ali no versículo 18, das águas do Nilo, referindo-se novamente ao Egito, né, que eles, em vez de usarem no manancial de águas vivas, eles estavam indo ao Egito para beber a água do rio Nilo. Eles estavam indo à Síria para beber a água do rio Eufrates. Então, eles estavam buscando outros suprimentos de água. E Deus está dizendo, mas eu tenho aqui o suprimento. Eu tenho a fonte eterna de água viva. Vocês não precisam nunca mais de água. Jesus falou isso, né, para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Eu tenho a fonte eterna de água que vai saciar a sua necessidade. Mas o povo estava buscando outras fontes. Estava dizendo, não, Deus não é suficiente. Às vezes dá um gostosinho aqui, dá uma sensação boa, né? Eu me sinto em paz, mas não é bem isso que eu quero para a minha vida. Eu quero outras coisas, eu quero o que todo mundo tem. O povo de Israel fez isso muitas vezes, né? Querer o que os outros tinham. A gente acaba assistindo muita coisa, sendo contaminado pela mídia, e a gente muda o nosso coração e a gente diz, não, mas eu quero... essas pessoas parecem tão felizes, essas pessoas que estão na novela, essas pessoas que estão nos filmes ou na mídia, né, essas pessoas ricas, elas parecem tão felizes. Eu quero ser assim também. Mas você tem o único que pode dar felicidade. Você tem relacionamento com a única fonte de água viva. A única fonte que pode levar você à verdadeira satisfação, à verdadeira felicidade. E daí você troca por algo que está sendo enganoso. E você sabe que você está sendo enganado, mas mesmo assim você vai lá e troca. E você vai atrás daquelas coisas que você sabe que não trazem satisfação. E se você fizer qualquer pesquisa ou conversar com as pessoas que têm todas essas coisas, e talvez muitos de vocês tenham todas essas coisas, você sabe que isso não traz satisfação. Às vezes traz até mais preocupação. Riqueza não traz satisfação para ninguém. Não é ter uma boa casa, um bom carro e botar os filhos no melhor colégio de São Paulo que vai fazer você ser feliz. Isso é uma coisa muito temporária, isso é uma cisterna rota. A verdadeira felicidade está em você viver na presença de Deus e você criar uma família que adore o Senhor e que vive os princípios de Deus. Isso vai trazer verdadeira felicidade, porque você vai ver seus filhos crescerem, você vai ver os seus netos, e você vai se alegrar porque todos estão vivendo na presença de Deus. Essa é a verdadeira felicidade que Deus quer nos dar. As outras coisas, se tiver é bom, se não tiver também está bom. O que importa é a presença de Deus. Então aqui a gente vai encontrar também uma quarta lição. Lá no versículo 19, porque Deus fala para eles: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra pesada de Deus para o seu povo. E nós temos que aprender com essas exortações, irmãos, para a gente não cair nesses mesmos erros. Deus está falando que o próprio pecado do povo iria castigá-lo. A própria malícia iria castigá-lo. Deus nos pune, permitindo que o nosso próprio pecado produza dor e disciplina em nossa vida.
Você anota aí para depois você conferir, Jeremias 4,18, 5,25, vão adicionar esse mesmo conceito, falando dessa questão, que Deus deixa que o pecado produza dor. Anote aí, 4,18 e 5,25, para você consultar aí silenciosamente. E Paulo vai falar isso em Romanos. Se você lembrar de Romanos 1,28, Deus diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, quando Deus percebe que nós estamos nos afastando dele, nós estamos abandonando, muitas vezes o que Deus faz para nos punir é nos deixar abandoná-lo. Parece que Deus precisava fazer mais coisa para nos punir, mas só isso já é suficiente. Porque quando nós ficamos separados de Deus, quando nós ficamos afastados e fomos entregues a nós mesmos, nós acabamos só fazendo burradas, né? Só errando na vida. Porque se nós não tivermos a direção de Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo nos guiando a cada momento e nos ajudando a tomar decisões sábias segundo a vontade de Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Porque o nosso coração é enganoso, o próprio Jeremias vai falar mais tarde. Então, quando Deus se afasta de nós, porque nós nos afastamos dele, ele nos entrega a nós mesmos. E esse é um dos piores castigos que a gente pode ter, quando Deus permite que o nosso pecado mesmo nos corrija e nos discipline. Mas vamos seguir agora mais rapidinho nessa segunda metade do capítulo. O nosso tempo correu bastante já. Então, não vai dar para a gente ler do 20 ao 37, mas eu vou pontuar algumas coisas. Jeremias faz aqui várias citações do que o povo está dizendo. Então, observe comigo lá, no versículo 20, ele diz que o povo fala para Deus: não quero servir-te. Então, o povo está afirmando claramente que não quer servir a Deus. Mas lá no versículo 23, Deus pergunta: como é que vocês dizem, não estou maculada? Então, nesse momento, o povo está dizendo que é inocente, que não está com pecado. Mas lá no versículo 25, eles dizem: é inútil, eu amo os estranhos e após eles irei. Observe como o povo é volúvel. Uma hora diz que é inocente, uma hora diz que vai se rebelar contra Deus mesmo. Lá no versículo 27, eles dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Mas quando chega a angústia, eles dizem para Deus: levanta-te e livra-nos. Vamos só observar o que o povo está falando, depois eu comento isso aí. Depois também lá no 31, Deus está perguntando: por que vocês estão dizendo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Então você vê que algumas frases do povo são frases de rebeldia, de completo descaso com Deus. Outras frases são de protestar a inocência e dizer: Deus, nós não fizemos nada errado. Lá no versículo 35 eles falam claramente isso: estou inocente. E no final do versículo: não pequei. Então o povo é muito volúvel, o povo não sabe exatamente o que quer. Uma hora eles dizem para Deus: não, eu sou inocente. Alguns comentaristas entendem que talvez eles estivessem tentando se justificar com Deus, no sentido de dizer: eu não tenho culpa de ser assim, porque isso é maior do que a minha vida. É algo que é maior do que eu posso controlar. Então, eu tenho esse vício, eu tenho essa compulsão, e, portanto, eu preciso ser assim. E Deus está dizendo que isso o está machucando, que ele está se sentindo ofendido por esse abandono do povo. Há muita religiosidade. Eles chegam no momento da presença de Deus e dizem para Deus: não pequei, eu te quero, tal, mas há muitas declarações falsas a Deus, porque em outros momentos eles estão dizendo: eu não quero Deus. Então, quando você tem religiosidade, a religiosidade muitas vezes ela faz essa alternância com a rebeldia, uma rebeldia mais descarada. Porque quando a coisa está bem e funciona você obedecer a Deus, daí você até segue mais ou menos o que Deus está falando. Mas quando não está bem, quando Deus está mandando fazer uma coisa que você não quer, daí você diz claramente que você não quer seguir a Deus.
não quero servir-te, como ele falou lá no versículo 20. E Jeremias vai usar muitas figuras aqui, né? Ele fala do jugo, ali no versículo 20, Deus tinha quebrado o jugo do Egito, mas mesmo assim Israel não queria servi-lo, não queria se colocar sob o jugo de Deus. Esse é o convite que Jesus vai fazer depois, né? A gente assuma o jugo dele, porque é leve. Mas o povo de Deus não queria servir a Deus, não queria se colocar debaixo do Senhor. E o versículo 20 diz, porque Israel é como uma esposa prostituta, né? Eles tinham um relacionamento, aí, a metáfora do relacionamento conjugal, já aparece lá em Oséias, e Jeremias vai usar bastante, para falar do relacionamento de Deus com o seu povo, mas ele está dizendo, olha, vocês debaixo de qualquer árvore, debaixo de qualquer monte alto, vocês se deitam e se prostituem. Né? Aqui é uma metáfora do adultério espiritual, mas tem uma certa conotação física também, porque os ritos de fertilidade que eram praticados naquela época envolviam uma prostituição cultual, envolviam relações sexuais feitas durante o culto. A gente não sabe exatamente como isso era praticado, de que maneira, se abertamente ou mais secretamente, mas a gente sabe que havia também essa conotação, e porque esse ato que era feito no culto era um ato de fertilidade, que gerava fertilidade para a terra, representando, né, os deuses Baal e Astarote, que então se consumavam naquela relação para gerar a fertilidade da terra. Então, em vez de eles se voltarem ao Deus Criador, que podia dar facilmente fertilidade para a terra e dar todas as bênçãos que eles precisavam, eles iam atrás de uma solução carnal, medonha, e estavam se prostituindo em toda a montanha e toda a árvore, eles iam atrás dessas coisas. No versículo 21, Jeremias compara o povo com uma vinha, Isaías vai fazer isso depois. E Deus diz, eu plantei vocês, vocês eram uma semente tão boa, como é que vocês saíram uma planta tão degenerada? Vocês cresceram e viraram uma coisa horrorosa. Era para sair uma vinha bonitinha. E no versículo 22 ele diz, ainda que vocês se lavem com sabão e com soda ou qualquer outro produto aí, né, com que boa, não vai sair a mancha, porque vocês estão impregnados de pecado. E daí no 23, quando o povo responde, não, mas eu não tenho mancha nenhuma, eu não tenho pecado, Deus diz, vai olhar aí o que vocês estão fazendo lá no vale. Vai olhar o que vocês estão fazendo. Eu estou olhando, eu sei o que vocês fazem durante a semana. Não vem me enganar agora aqui no culto, não dizendo que vocês são bonzinhos, se eu estou vendo o que está acontecendo. Vocês são como uma dromedária nova que fica zigue-zagueando pelo deserto. Vocês são como uma jumenta que está no cio, que sai correndo atrás do jumento. Né? E os comentaristas dizem que é isso mesmo, diz que a jumenta, quando está no cio, ela ataca o macho. Né? Então, e Deus está dizendo que o povo dele está assim. A sequidão, por ser igual ao mundo, por ir atrás das coisas do mundo, é tão grande que eles estão até afoitos para pecarem. Então, Israel fala que ama os estranhos. Versículo 26, Deus fala do ladrão, diz que a vergonha deles é como de um ladrão pego no flagrante, né? Porque eles são insinceros, como a gente já vai ver no 27 e 28, e ele diz lá no 30, eu castiguei vocês, mas vocês não aceitaram a minha disciplina, Deus mandou profetas, mas a vossa espada devorou os profetas, como um leão destruidor. Então, Jeremias vai usando várias e várias imagens e metáforas, a linguagem dele é muito vívida, para tentar explicar o que está acontecendo. No versículo 31, Israel fugiu de Deus. Deus pergunta, será que eu fui um deserto? Ou fui uma terra que está na escuridão? Por que vocês estão dizendo que estão livres de mim? Como se eu fosse um peso, como se eu fosse uma opressão. E o povo de Deus estava feliz, porque tinha abandonado a Deus, estava dizendo, nós estamos livres de Javé. Nós estamos livres do Senhor Deus. Quando Deus nos chamou, Paulo vai falar lá em Gálatas, a liberdade. Deus não nos chamou para vivermos na sua presença e para nos oprimir. Pelo contrário,
Os mandamentos de Deus nos liberam, nos libertam das nossas coisas erradas e nos fazem viver a vida plena, a vida abundante que Ele quer para nós. Por isso Deus não está entendendo o que o povo está falando aqui. Ele diz no 32, acaso uma virgem, uma noiva, se esquece do seu vestido, das suas coisas, na hora do casamento? Não, ela não vai esquecer, é um dia importante, ela está toda preparada, está pensando há anos nessas coisas, todavia o meu povo se esqueceu de mim. O povo de Deus esqueceu das coisas mais importantes. E o povo, voltando àquela imagem lá do começo da prostituição e dos animais que estão também se prostituindo no cio, ele diz assim, vocês buscam o amor de uma maneira tão errada que até as mulheres perdidas vocês estão ensinando. O povo de Deus estava tão corrompido que estava ensinando as prostitutas a se prostituírem. Está feio, né? Quando o povo de Deus começa a ensinar como os pecadores devem pecar, daí não tem muita solução. E no 34 ele diz, nos seus vestidos se achou o sangue de pobres e inocentes. Então, além de tudo isso, havia também opressão social. Mas ainda dizes, estou inocente, não pequei. Então, Deus fala que eles vão ser envergonhados, versículos 36 e 37, Deus vai deixar que o povo seja entregue nas mãos do Egito, da Síria, daqueles que eles estavam confiando, porque Deus ia trazer o castigo por meio dessas pessoas também. Nesse momento ainda dessa profecia de Jeremias, a Babilônia não tinha aparecido no cenário, então por isso que ele está falando da Assíria e do Egito. E agora sim, lá nos 27 e 28, que a gente passou rapidamente, a gente percebe que quando eles oram para Deus, eles dizem assim, levanta-te e livra-nos no momento da angústia. O que Deus responde? Olhe bem o que Deus responde a eles aqui no 28. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Então, Deus está dizendo, olha, vocês vêm fazer oração agora no momento que está apertado? Vai procurar os deuses que você criou para você. Você não me abandonou e não foi atrás dos outros? Agora é eles que se virem com você. Então, nós vemos aqui uma outra lição, uma lição final, que Deus não ouve oração angustiada das pessoas que são desleais. Quando não há arrependimento sincero, quando só há religiosidade, Deus vai dizer, olha, então vai orar aí para quem você estava buscando também. Porque o povo de Deus estava sendo adúltero, estava se prostituindo, estava buscando outras soluções, estavam buscando outros fornecedores. Não estavam contentes com a água cristalina e pura que estava vindo do manancial. Eles estavam buscando outras opções. Como um investidor, quando você tem um dinheiro a mais que sobrou do salário, depois de pagar todas as contas, você quer aplicar. E daí, o que o banco recomenda? Não aplica tudo só num lugar só. Divide um pouco, porque é melhor dividir. Não vai confiar tudo num lugar só. Porque assim você tem mais opções. Então, a gente aprende no mundo que você não deve colocar todos os seus ovos numa só cesta. Você tem que separar, dividir os ovos, dividir as aplicações. E era isso que o povo de Deus estava fazendo. Está dizendo, não, a gente vai confiar em Javé, a gente vai lá, a gente faz o culto, a gente sacrifica, a gente cumpre essas obrigações, mas na sexta-noite dá para dar uma chegadinha ali no terreiro de Baal e fazer um sacrifício também, só para garantir. E no sábado, se der para fazer uma sessãozinha de mesa branca, a gente também vai lá, só para estar com os amigos, e para garantir também. Então, a gente busca aqui, a gente busca ali, a gente vai e adora um santo aqui, a gente faz outra coisa ali, a gente está tentando se garantir. Porque não dá para confiar só em Deus. Vai que Deus falha. Então, a gente precisa abrir as nossas opções. E Deus está dizendo que Ele não é de dividir o seu povo, não. Ele não divide a sua glória e não divide o seu povo. Se você não quer estar com Ele, Ele está dizendo, então fica lá com os outros que você escolheu. Ou você tem lealdade com o Senhor Deus, ou você escolhe as outras coisas.
Então você tem que fazer essa decisão. É o que Josué falou para o povo, né? Escolhei agora quem serviço. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem ficar com os ídolos? Fica à vontade. Cada um escolhe o que quer na sua vida, mas vai ter consequências. Só que no momento da angústia, todo mundo corre para Deus. Quando o avião está caindo, até o ateu levanta a mão para o céu e diz que, né, salva-me Deus. Mas nesse momento, Deus está dizendo, mas você escolheu a vida toda me abandonar, não acreditar em mim, o que você está fazendo agora orando? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Então esse capítulo é um capítulo pesado, um capítulo que não tem muito alívio, mas a gente conclui aqui. Eu queria só lembrar para vocês as 5 lições, então, que a gente conversou. Em primeiro lugar, quem adora Deus fica semelhante a Deus. Quem adora outra coisa vai ficar semelhante a outra coisa. Tá? Então, tire um tempo de reflexão hoje e pergunte quais são os seus ídolos. Quem eu estou seguindo? Eu estou seguindo o verdadeiro Deus ou eu tenho ídolos na minha vida? Você tem atores, cantores, esportistas, empresários, você está buscando dinheiro, sexo, poder. Qual é o fim da sua vida? O que você mais quer na vida? Se Deus aparecesse na sua presença agora e dissesse, o que você quer? Eu te dou qualquer coisa. Me pede alguma coisa, como ele fez para Salomão. O que você quer? Seja sincero, né? Sonde o seu coração, para você ver o que realmente você quer na vida. E se a sua resposta não foi, eu quero mais de ti, Deus, talvez seja na hora de você pensar um pouquinho se esses ídolos não estão te afastando de Deus. Segunda lição, sempre dá graças. A ingratidão é uma coisa miserável, ela vai crescendo no nosso coração. Quando a gente vê, ela já tomou conta. Aprenda a dar graças. Ensine os seus filhos a darem graças. Dê você graças o tempo todo por aquilo que Deus fez na sua vida, para você não chegar ao abandono de Deus. Terceira lição, quem abandona a água viva acaba com as cisternas rotas. Quais são as cisternas rotas que você tem hoje? Ou seja, não há alternativa para Jesus. Ou você fica com a manancial de água viva, ou você vai acabar sem nada. Quarta lição, Deus nos pune ao nos entregar o nosso próprio pecado, porque o pecado traz as suas próprias consequências nefastas. O nosso pecado nos castiga, nos leva cada vez mais para baixo. Então nós temos que também prosseguir na carreira, como fala lá em Hebreus 12, e nos livrar de todo o peso do pecado. A gente tem que fazer essa autoanálise constantemente, tem que buscar o Senhor, tem que confessar os nossos pecados, para que a gente se livre deles, porque eles nos levam para baixo. E a quinta lição que a gente viu agorinha, Deus não ouve a oração angustiada das pessoas que são desleais. Ele nos entrega na mão dos nossos ídolos. Então, para uma vida vitoriosa com Deus, irmãos, nós não podemos ser religiosos. Religiosidade não serve para ninguém. Religiosidade, nós vamos ver depois ali no capítulo 3, na próxima oportunidade, só atrapalha. Deus até fica mais irado com a religiosidade, com a falsidade de coração, do que com a pessoa que diz, então eu não quero Deus mesmo e pronto. Então a gente tem que se livrar da religiosidade. Se você está aqui, se você quer buscar o Senhor aqui na igreja, você tem que ser sincero na sua busca. Você tem que deixar Deus trabalhar no seu coração. Você tem que ouvir as palavras de Deus e você tem que praticá-las. Então, ao terminar a escola dominical, ao terminar o culto, não simplesmente feche a Bíblia e guarde na prateleira até a semana que vem. Medite nela durante a semana. Medite nas coisas que você ouviu, que você aprendeu. Se você não buscar o Senhor, você vai acabar se afastando, porque você vai buscar outros ídolos, você vai buscar outras soluções que não são de Deus. Amém? Vamos encerrar então com uma oração. Senhor Deus, com humildade nós nos colocamos na Tua presença, diante de Ti, e pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque confessamos que somos pecadores.
confessamos que muitas vezes temos te abandonado, muitas vezes buscamos outros ídolos, buscamos outras soluções que o mundo nos oferece, buscamos outras soluções porque o nosso coração não quer te servir em alguns momentos, mas quer fazer o que deseja, e nós seguimos essa nossa tendência pecaminosa. E nós pedimos que tu venha nos transformar, Senhor, através do teu Santo Espírito, que tu toques na nossa vida agora, em todos aqueles que estão aqui escutando, naqueles que acompanham à distância, que tu toque nas nossas vidas, que tu manifestes o teu poder, transformando o nosso coração. Dá-nos desejo de ti, Senhor. Tu és o manancial de águas vivas. E nós queremos beber dessa água cristalina, dessa água que é pura e que sacia a nossa sede. Por isso rogamos que tu continues a operar na nossa vida, que tu continues a tua obra em nós, porque nós queremos nos apegar a ti. Declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima.